Boa tarde. Daqui a pouquinho tem início a 22ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje no grande expediente há 15 requerimentos com pedidos de informação para serem discutidos e votados em plenário. Já na ordem do dia também 15 itens, mas só 4 deles já têm os pareceres das comissões permanentes e podem de fato ser votados em plenário. Um destaque é a primeira discussão de um projeto da Prefeitura que pede autorização para desafetar uma área pública no Jardim Novo Ipanema. Esse terreno em questão pertence às secretarias de Meio Ambiente e de Esporte. Segundo a Prefeitura, essa área seria transferida para a Secretaria de Educação para a construção de uma creche. E hoje também, além disso, pode ser discutido em segunda votação um projeto também da Prefeitura que cria vagas para os cargos de agente escolar, assistente de gestão escolar e assistente de gestão pública. No total, são 220 vagas de nível médio. Então, tudo isso acontece daqui a pouquinho na 22ª sessão ordinária, que sempre tem transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara. Então, não saia daí. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Número legal sobre a proteção de Deus, damos por iniciado os nossos trabalhos. Solicito seus vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Presidente, satisfação minha. Meu pai não está bem. Sério? Que Deus o abençoe. Deus abençoe. Deus o dê saúde. Bem, eu queria ler aqui uma carta do secretário Ricardo Rui, me ligou, mandou uma carta aqui, um ofício. Excelentíssimo senhor, a Secretaria Municipal de Saúde informa que foi iniciado procedimento administrativo para apuração rigorosa acerca dos fatos ocorridos 13 de agosto de 22, por volta da 00:40, com o paciente ABF durante o período de internação na ala de psiquiatria do Hospital Municipal de Urgência, para tomada medidas cabíveis. Esclarece que o referido procedimento tramita em sigilo para preservar os direitos do paciente e de seus familiares. Informamos ainda que o presente caso está com as autoridades competentes do município de Guarulhos para a realização de laudos periciais, técnicos da Polícia Civil e demais procedimentos necessários para a investigação dos fatos. Sem mais para o momento, despedimos, renovamos nossos protestos, estima elevada a consideração aos nossos e nos colocamos à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, Dr. Ricardo Rui, secretário de Saúde. Isso é a questão do incidente que houve lá no ponto médico, né? HMil, que com incidente com um paciente lá. Então agora passemos para o pequeno expediente, com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá. O senhor se inscreveu? Não. Acho que apertou. O senhor apertou. Isso. Mas o senhor pulou, senhor. Boa tarde a todas e a todos e a todos que nos assistem, aqui presentes. Boa tarde aos vereadores e às vereadoras e também ao senhor presidente. Bom, o meu primeiro assunto é sobre a democracia e eu não poderia deixar de não falar sobre a posse ontem do ministro Alexandre de Moraes. Foi algo simbólico, com a presença, todos sabem que o ministro Alexandre de Moraes, paulista, ele vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e ele exaltou as urnas e também ele preside uma comissão que combate aos fake news, né? Então, eu achei muito importante, presente à cerimônia, 4 ex-presidentes, como a Dilma Rousseff, o Lula, o José Sarney e o golpista Miguel Temer. E também uma carta foi enviada pelo ex-presidente FHC, que não pôde comparecer por doença. Eu considero muito marcante essa questão, porque, para ganhar, o atual presidente não questionou as urnas. Agora diz que não vai respeitar, assim como fez o Trump lá nos Estados Unidos. Para mim, é inaceitável. A democracia acima de tudo, e
Nós não podemos esquecer que o Brasil dá exemplo e as urnas são confiáveis. Mas, por outro lado, eu quero também falar do início, da arrancada inicial da campanha, que, a meu ver, o ex-presidente e candidato Lula fez um marco. Ele lançou o início da sua campanha na porta de uma fábrica. Achei genial. Achei genial porque ele determinou o que ele vai fazer. Ele vai ter um compromisso com os trabalhadores. É também uma linguagem que ele deixa indiretamente a dizer que, como futuro presidente, ele vai investir no emprego, vai investir nas empresas e não no que ocorre outro. Infelizmente, o presidente atual, que eu não falo o nome, o inominável, ele foi lá em Juiz de Fora. Primeiro rezar, depois ele foi na cena duvidosa de uma facada, né? Inclusive, correspondentes internacionais temem pela violência no Brasil. Bom, a segunda coisa que eu quero, a segunda questão que eu quero falar é sobre o Hospital AC Camargo, um dos melhores hospitais no combate ao câncer. E agora já disse que, a partir de dezembro, ele não vai mais atender ao SUS. Isso, para mim, é uma questão que nós temos que pressionar o governo do Estado para poder, junto ao governo federal, aumentar as verbas no atendimento ao SUS. Por quê? Vocês sabem que quem está fazendo o tratamento não pode parar. E o tratamento do câncer é demorado. Portanto, saúde é fundamental. O tratamento do câncer, todo mundo sabe que exige um tratamento prolongado. Inclusive, eu tenho um caso de um senhor que teve um câncer no rosto. Ele já curou do câncer e agora está numa fase de recomposição, além dos remédios. Então, eu não posso deixar de dizer que saúde é fundamental e eu, como vereadora, não posso deixar de não falar da saúde na sua complexidade. Para finalizar, quero dizer que mais um bolo, mais uma festa não vai ocorrer lá na minha rua Tutóia, porque o buraco já estava atingindo proporções de cratera da Lua. E eis que ontem foram arrumar. Então, eu vou agora, toda vez que tiver um buraco na rua, na manutenção, eu vou falar, vou fazer festa, vou cantar, botar velhinha, porque Guarulhos, quem anda de carro na cidade, sabe o quanto está deteriorada as nossas ruas. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra o professor Rômulo. 5 minutos. Boa tarde, senhores, senhoras, público presente. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Eu também vim aqui nessa tribuna também falar das eleições que vão acontecer esse ano, que começou a campanha eleitoral ontem. Ontem começou a fazer campanha e eu obviamente vou participar da eleição, mas também eu tenho que fazer minhas críticas do que acontece nesse processo eleitoral. Principalmente na questão do fundo de campanha. Do molde que está aí o fundo de campanha, isso aí é uma violência contra a democracia. É uma violência contra a população brasileira. Um país que várias cidades por aí, inclusive Guarulhos, e várias cidades pelo Brasil, não tem nem de pirona nas UBS para dar para a população.
e aí o país vai repassar do seu, ou já repassou do seu orçamento, em torno de 4 bilhões e 800 milhões de reais para financiar a campanha. Isso é muito questionável, apesar que o financiamento público de campanha é uma causa justa, mas da maneira que ela está sendo feita, da maneira que ela está sendo colocada, está muito errada. Apesar de ser lei, está na lei, a lei foi criada exatamente pelos beneficiários dela, que é os deputados federais, que são os beneficiários dessa própria lei. Você pega dinheiro público e dá para partido fazer o que bem quer dentro do partido. Aí distribui para os mais queridos dentro do partido. E eu estou falando isso em todos os partidos, viu? Então eu acho que nesse período eleitoral, acho que a população tem que começar a questionar esse financiamento público de campanha da maneira que ele tá colocado. Eu acho que a população, nós não podemos ficar pagando imposto para na época de eleição, fazer santinho para jogar na rua para entupir bueiro. Acho que o financiamento público de campanha pode ser justo, mas da maneira que está colocada, é injusto para um país que falta quase tudo para a população pobre. Você vai nas UBS aqui de Guarulhos, por exemplo, das que eu visito, eu nem vou falar das outras cidades pelo Brasil, mas na UBS aqui, você chega lá, não tem fralda geriátrica que deveria ter, como se comprometeu a UBS de dar e não dá, não tem dipirona, uma coisa mais simples, né? Que do meu tempo lá no interior já tinha, que é sulfato ferroso. Você procura um sulfato ferroso na UBS, você não acha, para dar para uma grávida. Então eu acho que a gente tem que refletir esse financiamento público de campanha do jeito que ele está distribuído, que é dar dinheiro para partido, e a gente sabe muito bem como é que funcionam os partidos aqui. Acho que a população, parte da população, sabe como é que funciona as direções dos partidos aqui no nosso país. Tem lá as suas preferências dentro, todos os partidos têm as suas preferências e tem claras suspeitos de nota fria, desvio de dinheiro público. Então, a população do Brasil todo, não é só aqui de São Paulo que eu estou falando, o público aqui de São Paulo, mas o Brasil todo tem que pressionar agora, fiscalizar e olhar onde é que está indo essa grana toda do financiamento público de campanha. Lembrando que 4 bilhões e 800 milhões é quase o orçamento total da cidade de Guarulhos. É um absurdo. Dinheiro jogado fora. Se tem outros meios de fazer campanha, tem vários meios de fazer campanha. Não é só com dinheiro, não. Não é só com grana, não. Não é só com... Se faz campanha eleitoral, nós somos com grana, não. Mas o Congresso faz pressão para ter financiamento. Por quê? Porque eles vão pegar essa grana e colocar dentro dos partidos. Então, eu queria questionar a população, chamar a população para questionar esse financiamento público de campanha, para onde que está indo essa grana toda. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Edmilson, e depois a Márcia, tá? Não, depois, sim. Então com a palavra o vereador Edmilson Souza, e na sequência o Wesley. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui utilizar essa primeira parte da sessão para me referir a duas situações. A primeira, que agora há pouco o jornalista Pedro Notaro publicou uma notícia e umas imagens do triste e vergonhosa situação que se encontra a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Primeira biblioteca da cidade, mais antiga,
onde o Espaço Braille, professora Alice Ribeiro, que é o espaço, já foi um espaço de referência para outras cidades, para o atendimento dos deficientes visuais da nossa cidade, hoje está totalmente abandonado, e me assustou muito a foto, porque é uma foto que as paredes todas comprometidas, com mofo, com infiltração, e naquele local é um local que é o único na cidade, um local de referência. Então gostaria de deixar registrado aqui a minha indignação também contra esse descaso que está acontecendo ali na Biblioteca Monteiro Lobato. Aliás, diga-se de passagem, na Bienal do Livro se fez uma homenagem ao aniversário da biblioteca. Ao invés de fazer a homenagem, deveria ter cuidado para que a biblioteca tivesse efetivas condições de atender o público da nossa cidade. A política de livro e literatura na cidade foi abandonada nos últimos anos, a gente não tem investimentos e continuamos, infelizmente, com essa precária estrutura que tem ali. Então nós temos aqui que deixar registrado essa situação, pedimos providências à prefeitura, ao prefeito, em especial o vice-prefeito, que é o secretário de Educação, que de forma urgente visite lá o Espaço Braille para verificar as condições que estão aquele prédio. E, na verdade, nós não temos aqui, infelizmente, uma política de desenvolvimento ou de cumprimento das ações aprovadas por essa casa, que é o Plano Municipal de Cultura, tendo em vista que o próprio prédio localizado na Praça Getúlio Vargas continua lá com a GCM ocupando o local parcialmente e impedindo o governo, não a GCM, mas a política do governo, impedindo que lá se desenvolva outras atividades para que aquele prédio funcione como centro cultural, como é a finalidade e o investimento de recursos públicos municipais e federais que foram feitos ali. Então quero deixar registrado. Por fim, eu gostaria também de falar sobre essa situação lá do HMU. O secretário doutor Ricardo Rui mandou para cá o ofício 555/2022 e o presidente já fez a leitura aqui, dizendo que, entre outras coisas, que foi iniciado procedimento administrativo para apuração rigorosa acerca dos fatos ocorridos no dia 13 de agosto de 2021, por volta da 00h40, com o paciente ABF durante o período de internação na ala de psiquiatria do Hospital Municipal de Urgência. Primeiro eu quero dizer o seguinte, aqui ele não escreve, mas na verdade nós temos um óbito. Aqui ele está dizendo que teve fatos ocorridos. Secretário, será que você não sabe? Infelizmente essa vida se perdeu. Nós tivemos uma pessoa dentro do HMU, dentro da psiquiatria, que tirou a própria vida. Tirou a própria vida dentro de um equipamento público, que é o HMU. E o secretário manda para cá um texto dizendo que vai apurar os fatos ocorridos. Curioso também, ele diz que a apuração vai ser rigorosa. As outras apurações não foram rigorosas até agora? Essa agora vai ser rigorosa? Secretário, não é a primeira vez, para o seu esclarecimento. Nós tivemos há 3 anos atrás também um paciente internado nesse mesmo setor e nós denunciamos aqui na tribuna que teve um surto e esse jovem surtado saiu pela porta da frente, atravessou a rua e foi atropelado e perdeu a vida ali. Paciente desse mesmo setor da psiquiatria lá do HMU. Então, ou seja, secretário, não é a primeira vez. Lá, de fato, não tem estrutura para o atendimento. Na verdade, a política municipal de atendimento às questões psiquiátricas está defasada, porque hoje se aposta em hospital dia, hoje se aposta em um acompanhamento pleno, desfizeram todo o trabalho que o TEAR vinha fazendo, que também atendia pacientes. Perdemos um dos médicos que era referência aqui na cidade, doutor Manuel, que logo no começo dessa gestão, depois de mais de 25 anos de serviço prestado, devido à falta de política e à falta de respeito com os profissionais desse setor, resolveu pedir demissão. Era um médico histórico que fazia uma luta antimanicomial na nossa cidade. Então eu gostaria, doutor Ricardo Rui, secretário de Saúde, que essa nota fosse refeita. Tem perguntas aqui que Vossa Senhoria já poderia esclarecer. Quem estava responsável naquele local? Quem gerencia aquele local? Qual o tipo de atendimento que é dado
para esses pacientes? Qual a estrutura que os funcionários que tem lá, eles têm? Já que de cara eu acho que aquele não é o lugar mais adequado. A estrutura lá é péssima. Então gostaria de deixar registrado aqui que nós queremos saber também os procedimentos que foram feitos de investigação por parte da autoridade competente. Leia-se Polícia Civil. Do jeito que o secretário coloca aqui, ele passa batido a morte de uma pessoa, uma vida que se perdeu ali, com uma resposta, ao meu ver, burocrática, ao meu ver, apenas para constar. Talvez com medo, secretário, da SEI, do pedido que está protocolado nessa casa, e tem as assinaturas para prosperar. Esse pedido tem assinaturas. Não existe mais a figura de... Para concluir. Não existe mais a figura de retirar a assinatura. Está pacificado com um caso nessa casa de 2015. Depois a vereadora Márcia vai poder falar melhor do que eu aqui. Mas eu só queria dizer que, na verdade, essa nota é uma nota vergonhosa. É uma nota que apenas faz uma constatação e não toma efetiva providência. Infelizmente, as pessoas continuam morrendo nos equipamentos de saúde da cidade. Obrigado. Eu queria informar também a todos os vereadores que o Ricardo Rui me ligou, falou comigo e disse que está à disposição para a Comissão de Saúde. É só chamar, convocar, não precisa nem convocar, é só chamar que ele vem aqui prestar todos os esclarecimentos, só para constar. Bem, e passemos então, tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Passemos ao grande expediente. Item... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Claro, claro. Antes da questão de ordem, senhor presidente, eu vou deixar a vereadora Janete fazer o pedido de silêncio. Tá bem. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria... Pela ordem. Minuto de silêncio. Tem a palavra. Eu quero prestar homenagem à família, eu considero até um pouco familiar da dona Zelita Silva dos Santos, ela que sempre preparava para mim uma canjica na época das festas, ela era excepcional. Eu quero prestar homenagem a essa mulher simples, dona Zelita Silva dos Santos, pedir um minuto de silêncio e transmitir a todos da família e a sua filha Zilma, que é também uma pessoa que eu considero muito, quase como uma irmã, coragem nesse momento, porque perdemos uma pessoa de uma dedicação, de um carinho e de uma sensibilidade ímpar. Então, dona Zelita, da onde você estiver, saiba que nós nunca vamos te esquecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria também de solicitar esse 1 minuto de silêncio em homenagem, e eu não vou falar nem o nome dele, porque é uma pessoa que todos conheciam como o Eterno Bife. É um rapaz que esteve junto com a gente aqui. Ele foi uma das vítimas, senhor presidente, do acidente aéreo que houve no Monte Carmelo, na cidade de Guarulhos, no dia 21 de março de 1989. E nós falamos aqui, por vezes, com relação às questões aeroportuárias e os riscos que oferece aqui dentro da cidade, e ele foi uma dessas vítimas. E, infelizmente, nessa semana, nessa segunda-feira, foi feito o sepultamento dele aqui dentro da cidade. É um rapaz que levava alegria para muita gente. É um cara que lutou muito, inclusive, pela vida, e foi um sinal de esperança, porque ele passou por mais de 27 cirurgias após esse acidente aéreo. E, infelizmente, veio a falecer, e é uma pessoa que eleva muitas coisas boas, porque a gente tive um convívio com ele, inclusive, de período de escola. Então, eu queria estender esse 1 minuto de silêncio também por ele. Obrigado, senhor presidente. Eu defiro o pedido. Márcia, vamos fazer 1 minuto de silêncio? Então, a partir de agora, 1 minuto de silêncio.
Bem, antes de dar a palavra para a vereadora Márcia, tenho aqui, tendo em vista que o requerimento número 2478/22, de autoria da vereadora Karina Soltur, solicitando a abertura de uma comissão especial de inquérito, SEI, para apurar possíveis ocorrências de irregularidades no registro da frequência dos médicos que atuam na rede pública municipal de saúde. Cumpriu o dispositivo número no parágrafo 1º do artigo 102 do regimento interno e se encontra instaurada. Tendo em vista que esta Casa de Lei já possui instauradas em uma tramitação 3 comissões especiais de inquérito, aguarde-se na diretoria executiva de plenário na forma do dispositivo do artigo 96 do regimento interno. Encontra sobre a mesa as atas das sessões. Primeiro, 18ª sessão ordinária, 3 de agosto de 2022. Está aberta a palavra. Vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários manifestem. Aprovado. 2. 37ª sessão extraordinária, 3 de agosto de 2022. Vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários manifestem. Aprovado. Com a palavra a vereadora Márcia Tasquete, questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de saber como que vai ficar a SEI que eu propus, a instauração da SEI que eu propus na última sessão, tendo em vista a urgência, porque nós estamos lá pedindo apuração e investigação de um suposto suicídio, dado de forma que não houve perícia, e tendo em vista também que nós tivemos lá, senhor presidente, 12 vereadores, os quais eu agradeço imensamente, que assinaram junto comigo essa SEI, para que nós possamos investigar. Então, agora eu gostaria de saber como que vai ficar, se nós vamos hoje chamar os partidos para indicar os membros para essa comissão. O que aconteceu? O secretário mandou um requerimento, um ofício, informando a casa a situação. Aí os vereadores retiraram a assinatura, inclusive a minha assinatura, e tem só 9 assinaturas. E tendo 9 assinaturas, a posição que vai para o arquivo. Vamos esperar o que o Ricardo Rui vai fazer, vamos chamar a comissão de médica aqui, a comissão de saúde, e se não houver alguma coisa bem plausível, voltamos a discutir a sua proposta. Para concluir, senhor presidente, primeiramente eu quero deixar claro que, inclusive, processo que saiu, que foi judicializado aqui por vereador dessa casa, foi pacificado no judiciário, que não existe essa coisa de retirar a assinatura. A retirada da assinatura pouco importa nessa situação, até porque, se judicializado, terá que ser apurado. Então, uma outra situação que eu quero deixar claro também, conforme o vereador, inclusive o vereador Edmilson falou no pequeno expediente, essa declaração que o secretário de saúde manda para essa casa, além de ser uma declaração muito rasa, pouco plausível, nós temos que entender que eu acho que ele não conhece, que de dentro dessa casa já houve judicialização e o tribunal pacificou que não existe a retirada de assinatura. Então, eu gostaria, mais uma vez, senhor presidente, que sejam respeitadas as 12 assinaturas dos vereadores, inclusive um deles subiu aqui na tribuna e declarou que ele estava comigo na SEI, que ele tinha assinado. Então, eu gostaria de deixar bem claro que não adianta a retirada da assinatura e que essa comissão tem que ser instaurada e nós temos que apurar, porque há irregularidade clara, porque o BO é bem claro que não houve perícia, então não tem como levar o cadáver para lá para fazer a nova perícia. Então, não existe nenhuma plausibilidade nessa declaração do secretário de saúde. Entendo por bem chamar os partidos e realizar que cada partido indique os seus membros para essa comissão, que é uma comissão muito séria. E eu conto com essas 12 assinaturas, porque elas estão aqui, ó.
totalmente assinadas e protocoladas. É isso, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador surfista. Só para justificar a minha ausência na sessão anterior por compromissos partidários. Foi justificada. Obrigado, presidente. Tranquilo. Pela ordem, Pela presidente. ordem, Karina. Boa tarde, presidente, nobres vereadores e internautas que nos assistem. Presidente, eu quero agradecer aqui, né? Que bom que a SEI dos médicos agora já está instaurada. Vamos seguir a tramitação para que a gente possa fazer um bom trabalho em relevância do tema. Ô, presidente, deixa eu fazer uma pergunta em relação à SEI que a vereadora Márcia fala. A gente tem 3 SEIs em andamento, duas SEIs aguardando e a minha que foi instaurada. Quer dizer, mesmo que tenha... Sim, 3 SEIs. Então a gente tem que esperar a tramitação. 3 SEIs em andamento, duas SEIs aguardando, a nossa que foi instaurada. Então, mesmo que instale uma nova SEI, a gente precisa esperar a ordem, vamos dizer, cronológica disso. Não é isso, presidente? Então, vamos dar andamento à SEI, a nossa SEI que já foi instaurada, para que a gente possa dar andamento antes de averiguar isso, que eu acredito, senhora vereadora, que dentro da SEI que nós já instauramos, né, a gente pode também averiguar isso, porque ela envolve a saúde. Então, nós temos uma SEI na frente. Então, talvez, e antes de constituir os membros, como a vereadora disse, a gente tem que aguardar o andamento para que possa fazer a constituição dos membros. Não adianta a gente fazer agora a constituição dos membros. Primeiro eu vou aguardar, inclusive a constituição dos membros da SEI que eu instaurei, serão primeiro do que a nobre vereadora falou. Então, quer dizer, tem um trâmite a ser seguido. Então, obrigado, presidente, por ter lido a SEI já foi instaurada, agora aguardaremos as SEIs que já estão em andamento. Pedimos aos presidentes das SEIs em andamento que estão, para que eles possam agilizar e que a gente possa fazer um belo trabalho dentro da SEI que a gente instaurou da saúde, que eu tenho certeza que nós averiguaremos também o caso que a vereadora Márcia citou. Pode ter certeza disso, vereadora, que a gente está com a SEI à frente, a gente vai fazer toda a investigação necessária para saber o que aconteceu. Pode contar comigo. Eu queria informar que a vereadora Karina fez uma explanação correta, não adianta indicar membro, e sendo que essa SEI não vai ter sequência. O que tem que fazer é agilizar as 3 SEIs que estão aí, já vai fazer 2 anos, e não anda. E tem carro na fila. Agilizar, nós estamos cobrando, falei para a assessoria para agilizar, para que se tenha um ponto final nisso, para que se pudesse ter outras 6. E a mesma coisa da vereadora Márcia. Não adianta a gente indicar também, mesmo que tenha 12 assinaturas, indicar membros que também vai ficar na fila. Esse é o problema. Nós estamos discutindo no final coisa que está mais ou menos solucionada. Mas a senhora tem razão também. E a senhora está certa. Quer a palavra? Pelo 51. Pelo 51, senhor presidente. Tem 2 minutos. Respondendo e já agradecendo a vereadora Karina por falar que está interessada em apurar também o que aconteceu e o meu pedido da SEI, eu fico agradecida, vereadora, mas eu quero deixar e preciso deixar bem claro aqui, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, que a SEI, que a vereadora Karina pediu a instauração, ela fala a respeito de ponto médico, ou seja, ela quer fazer uma investigação pela falta de médico, que, aliás, o ponto médico realmente não vai ter, viu, senhor presidente? Porque não existe contratação médica. O próprio doutor Ricardo Rui falou aqui nessa casa para essa vereadora que foram contratados 400 médicos. Nós só temos 69 UBSs e nas UBSs não tem médico. Aonde estão? Inclusive tem requerimento meu já querendo saber isso. Onde estão os 400 médicos contratados pela Secretaria de Saúde? É uma falta de verdade atrás da outra, né? Então, vamos deixar bem claro aqui, senhor presidente, que a SEI, o pedido de SEI, para instaurar a SEI que a vereadora Karina realizou nessa casa, nada tem a ver com a SEI que essa vereadora, Márcia Tasquete, pediu a instauração. Porque essa vereadora quer apurar uma morte. Nós estamos falando de vida, de um ser humano que entrou dentro daquele hospital para ser tratado. E ele ficou dentro de uma ala psiquiatra, só Deus sabe de que jeito, a ponto de se suicidar.
Então, nada tem a ver com a SEI que a vereadora Karina pediu a instauração. Respeito a SEI que a vereadora pediu a instauração. Se ela me pedisse assinatura, eu assinaria com o maior prazer do mundo. Porém, a SEI que essa vereadora, Márcia, pede para instaurar, nada tem a ver com a SEI da vereadora Karina. Que fique bem claro, eu estou investigando uma morte. É isso que eu quero a investigação. E passemos então ao item primeiro, secretário, para a leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento 2447 de 2022. Requer informações sobre o projeto para implantação de ponto fixo ou móvel de unidade Bom Prato na região do Jardim São João. Autor, vereador Sérgio Magno. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, contrários de manifesto. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 2. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 2448 de 2022. Requer informações sobre a pavimentação asfáltica da rua Felicidade Batista Cardoso, no Jardim Bondança. Autor, vereador Sérgio Magno. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, contrários de manifesto. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 3. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 2449 de 2022. Requer informações sobre pavimentação asfáltica na rua Paranaguá, no bairro Cidade Soberana. Autor, vereador Sérgio Magno. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com condições contrárias de manifesto. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 4. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 2450 de 2022. Requer informações sobre o recapeamento asfáltico na Estrada do Elenco, no Jardim Munira. Autor, vereador Sérgio Magno. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem com condições contrárias de manifesto. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 5º. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, o senhor sabe me informar se chegou aqui na casa uma determinação judicial para descontar a contribuição sindical dos servidores da casa? Perguntando aqui para a nossa assessoria, parece que chegou. Eu não estou sabendo. Para concluir essa colocação, senhor presidente, seria de interesse de todos os servidores da casa, tanto os concursados como os também em livre provimento, em comissão. Chegou a informação para mim, inclusive de alguns funcionários, de que vai ter 2 tratamentos. Os servidores que são concursados, o desconto será escalonado. Parece que a Câmara vai pagar, o sindicato vai fazer o repasse e fará o desconto escalonado, parcelado. Os servidores, os comissionados de livre provimento, me parece que vai ser à vista. Eu pediria a Vossa Excelência para analisar essa questão com bastante propriedade e praticar o princípio da isonomia. E dentro desse princípio, a mesma regra que aplicar aos concursados, que se aplique aos comissionados, porque não é justo esses comissionados pagarem de uma vez só e os concursados vão poder usufruir deste parcelamento. Então, eu pediria para Vossa Excelência observar essa questão. Estou falando, inclusive, em nome de alguns funcionários que pediu para abordar essa situação. Por gentileza, senhor presidente. Vossa Excelência pode ficar tranquilo que nós vamos usar o mesmo critério para um como para outro. Agora, sobre aqui, segundo a assessoria, que é um processo que vem de 2008 para fazer o desconto. E me parece que foi mudada a lei, né? E que não pode mais descontar. Reforma trabalhista em 2017. 2017, e aí? O senhor que é advogado? Aí ficou essa questão lá de trás para discutir, tem prescrição, tem vários argumentos aí que os trabalhadores poderão buscar. Mas aí caberão ir individualmente, cada um buscar o seu direito. Entendi. Quando o judiciário decide, a gente não discute. Sim. Então a gente vai propor e vai fazer uma isonomia, uma igualdade para todos os funcionários. E se alguém for ao judiciário e não quiser pagar e o judiciário autorizar, também para nós está tudo bem. Perfeito, presidente. Tá bem? Muito obrigado.
Item sexto, não, quinto. Item quinto. Leitura, discussão e votação do requerimento 2454 de 2022. Requer informações sobre a quantidade de multas aplicadas no Trevo de Bom Sucesso. Autor, vereador professor Rômulo Ornelas. E como multa o Trevo de Bom Sucesso? É inacreditável. Não é só lá não, hein? É em Guarulhos inteiro. Isso aí é uma enfiar a mão no bolso do contribuinte guarulhense. Não é de hoje, hein? E nós aqui ficamos quietos, vamos vendo, o barco vai passando e nada acontece. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem conversando, os contrários de manifesto. Encerrada a votação, aprovado e encaminhe-se. Item sexto. Senhor presidente, antes de passar o item 6, vou falar pelo artigo 51, vai para ficar dentro do protocolo. Tem a palavra. Presidente, senhores vereadores, essa questão dos radares que foi abordado nesse momento aqui, eu acho que é importante a gente dialogar nesta casa, porque eu não sou contra radar, aliás, eu sou a favor que tenha radares na cidade para você utilizar de forma pedagógica, para você fazer com que as pessoas respeitem o trânsito, mas eu não gosto de radar do tipo pegadinha, né? Radar com claro interesse arrecadatório. E aí aqui eu tenho certeza que os vereadores, em especial aqui da região central, já passaram por lá, conhecem alguém que tenha passado por isso, e eu vou falar por mim. Tem um radar na rua Dona Tecla, né? Do lado do shopping, ali praticamente, um pouco para cima, 30 por hora, vereador Laurino. 30 por hora, né? Eu já tomei uma, né? E aí, assim, passei acho que a 35, se eu não me engano. Então, o vereador Lamé está dizendo que tomou uma também. Então, eu imagino, aliás, tinha que fazer, o vereador Lauri já disse que tomou 3. Nós temos que fazer um requerimento aqui para verificar esse radar da Dona Tecla, por exemplo, quanto ele já autuou. Porque era uma via que comporta uma velocidade superior a 30 km por hora, né? Eles colocam o radar a 30 km e você só percebe isso na hora que a multa chega na sua casa. Volto a dizer, sou a favor da segurança no trânsito, sou a favor de que tenha radares para poder fazer esse controle, só que do tipo pegadinha não, né? 30 km por hora numa via como a Dona Tecla realmente não dá. É momento de quem fez isso repensar, porque de fato o caráter ali, vereador Edmilson, é meramente arrecadatório, então acho que vale a pena essa casa se posicionar não só com relação ao que foi dito aqui do Trevo de Bom Sucesso, como em todos os demais radares dessa cidade, e eu cito esse em especial, que esse é um absurdo, 30 km por hora na rua Dona Tecla. Eu queria dizer que não é só na Dona Tecla, não. É em todo o radar. É 30, 40, 50, 60. Eu vou para Sorocaba, lá é 70 por hora, onde era 60. Marginal, baixaram para 60, aumentou para 90. Eu acho que frente à escola, frente ao hospital, 40 por hora está de bom tamanho. E 50 por hora também não existe, passar para 60. Aí sim é uma segurança e aí sim o radar não fica como taxativo ou como só termos arrecadatórios. É inacreditável o que esses radares fazem na nossa cidade, na cidade de São Paulo. As multas chegaram lá de 2020, chegaram para todos agora. 2020, 2021, todo mundo que passou multa chegaram e todo mundo teve que se virar e pagar. Tudo com o radar que realmente, na minha visão, não está para fazer alguma coisa de bom para o cidadão, não. E sim, arrecadar para quem é dona do radar e para a prefeitura. Item 7º, secretário para a leitura. Acho que é o 6º, né, presidente? Primeiro? 6º. E, senhor presidente, enquanto eu falava, o senhor falava aqui, a assessoria comunicou que instalaram um desses radares de 30 por hora no anel viário ali pouco depois do Mercado Cobal, né? Uma via que o trânsito ele flui de forma mais rápida. Eu nem sabia desse, mas agora vale a pena vou fazer um requerimento, presidente, porque eu quero saber onde estão esses radares de 30 por hora na cidade, que ali de fato 30 por hora aí estão exagerando. Eu peço que todos os vereadores compartilhem, vamos assinar o requerimento,
para que a prefeitura nos informe o que está acontecendo. Ninguém aqui é contra que o trânsito ande tranquilo, que se evite acidente, mas não pode 30 por hora. Eu nunca vi isso, a não ser na porta de uma escola, na faixa de frente ao portão da escola, aí tranquilo. Agora, no anel viário, isso não existe. Isso aí é... Cadê o dinheiro que estava aqui? Item 6º. Leitura, discussão e votação do requerimento 2456 de 2022. Requer informações sobre o cartão estudantil expedido pela Guarupaz, Lei Municipal 7808 de 2019. Autor, vereador Edmilson Souza. Para encaminhar, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão, para encaminhar o vereador Edmilson. Obrigado. Eu gostaria de encaminhar, eu fiz esse pedido para que a gente tenha informação correta, porque o prefeito, há uns anos atrás, propagou que ele estava dando aí o passe livre para os estudantes, e a gente tem informação que não atende quase ninguém, pelos critérios que foram colocados na lei. Então, eu pedi para que fosse, que a prefeitura, o prefeito me mande informações para que a gente possa ter uma melhor análise. Aproveitando que o tema aqui é trânsito, e é a questão da Guarupaz, eu gostaria de falar também sobre a questão dos radares que estão sendo colocados na cidade. O vereador Danilo estava me lembrando aqui que na rua São Tiago, bem em frente à minha casa, eu fui premiado com um radar alguns anos atrás. Acordei um belo dia, estava lá o radar colocado. Não contente, eu tinha um escritório na Brigadeiro Faria Lima. Colocaram um radar lá na porta também. Então, ou seja, eu acho que o problema deve ser comigo também, né? Com certeza. Mas eu não moro na Dona Tecla, aquele radar que foi colocado lá, já me reclamaram várias vezes, é um absurdo. Se você descer de bike, você vai passar acima de 30. Se tiver, vai fazer a foto da mesma forma. Então, um absurdo é essa questão dos radares que estão sendo colocados aí pela cidade. Mas eu gostaria de aproveitar também para dizer que ali na Praça dos Aviadores, no Jardim Jovaia, bem pertinho da minha casa, hoje foi implementada uma mudança de trânsito lá, transformando uma das ruas, a rua que leva ao Colégio Presbiteriano, em mão única. O caos tomou conta lá hoje. Na verdade, como tem a feira dia de quarta-feira na São Tiago, totalmente a via ficou obstruída, as pessoas levando 20, 25 minutos para cruzar ali a praça para poder entrar no bairro. Então, ou seja, ao invés de ficar colocando o radar na cidade, a Secretaria de Trânsito deveria dar uma atenção especial nessa forma, porque muitas vezes tem um pedido de determinada pessoa, de um comerciante ou de um morador, mas tem que fazer uma análise, não pode de repente colocar para atender um pedido sem ter um estudo do que está sendo feito. A mão única ali vai forçar, está forçando com que os moradores do bairro façam uma volta enorme para poder terem acesso às suas casas. Então eu gostaria de deixar registrado também essa falha aqui. Então, Secretaria de Trânsito e Transporte, vamos dar uma olhadinha direito nisso aqui, porque está ridículo essa situação de fazer alterações de trânsito e mudanças sem um critério técnico e sem conversar com a população do entorno. Como nós estamos falando de trânsito, eu também gostaria de incluir aqui, nas minhas observações e reclamações, que nós temos a Praça Antônio Petito, ali na Paulo Facini, na Avenida Paulo Facini, esquina com a Diogo de Faria. E nós temos ali um comércio, um restaurante, que tomou conta da praça. Literalmente, aquilo é uma rua. Na verdade, não é nem praça, é um pedaço de praça e tem uma rua que dava continuidade. Já foi objeto do Ministério Público, que não poderia utilizar. O proprietário antigo, a proprietária antiga, utilizou, transformou uma extensão do comércio dela àquele lugar e foi obrigado com decisão judicial de retirar. E agora me parece não, tenho certeza, porque eu vi lá, e está sendo ocupado de novo. Se iluminou, eu não sou contra, está iluminado, está bonito, mas que a regra valha para todo mundo. Me parece que ali tem um direcionamento para atender determinado comércio, para atender determinado comerciante. Eu acho que a prefeitura tem que ter uma regra que seja uma regra geral. Ali é uma rua, era uma rua que cruzava pela Diogo de Faria e se colocou um pavimento novo, se colocou iluminação, está sendo utilizado como local de espera para o restaurante.
No bairro, na periferia, você tem diversos lugares onde a pessoa, às vezes, avança um pouquinho na calçada. O fiscal, a prefeitura vai lá e multa. Às vezes está fazendo uma construção simples, a própria pessoa está fazendo, a prefeitura passa lá e faz a multa, lavra a multa. Por que que não se observa este comércio que eu estou falando em frente à Praça Antônio Petito? Eu quero saber o que tem de diferente esse comércio do restante da cidade. Se eles podem ocupar a via pública e podem ocupar uma praça para fins privados, para fins comerciais, como está acontecendo ali. Então, gostaria de deixar registrado que seria bom que a Secretaria de Trânsito fosse até o local. Eu não me recordo de ter ali nenhuma identificação de nenhum tipo de parceria, até porque, se fosse fazer essa parceria, para que eles ocupassem uma via pública, precisaria passar por essa casa um processo de desafetação, transformando em praça e, após transformar em praça, abrindo um processo licitatório para que esse comércio utilize. Então, quero deixar registrado aqui que nós vamos, mais uma vez, buscar o Ministério Público para que a regra seja cumprida, ou seja, não pode hoje, nós temos comércios que estão utilizando de locais, que são locais públicos, que são locais de uso de toda a população e está sendo utilizado para fins particulares. E nós vamos também pedir, já fiz um requerimento de informação, pedindo quem autorizou e quem assinou aquela autorização ali. Quem que é o técnico da prefeitura que está assinando? Quem é o secretário que está assinando? Eu não vou falar aqui para não ter perseguição, mas tem um comércio no Centro Expandido onde a pessoa estava comercializando e os clientes tiraram uma mesa com 3 cadeiras, colocaram do outro lado numa praça enorme. Não demorou 30 minutos, estava lá um fiscal autuando aquele comércio. Quero saber por que vale a regra para um e não vale a regra para outro. E é isso que eu quero deixar registrado aqui, e se for o caso, nós iremos para que o Ministério Público volte a agir de novo neste local e nessa obstrução dessa via e dessa praça. Obrigado. Bem, eu queria fazer aqui um comentário, que o Departamento de Trânsito está usando o xerife, que comanda lá o Departamento de Trânsito, e avisar os eleitores aí que ele é candidato, né? É uma boa maneira de falar a sua revolta é não votar. Porque ele está usando os radares, comandando os radares da cidade, e eu sei mais ou menos como. Comanda uma arrecadação enorme para a cidade. E a questão da rua ali, atravancada, cortada, iluminada, deve ser amigo do secretário do SDU. Quem é amigo? É o Banana agora? Quem é amigo, vai lá e está tudo certo. SDU, eu tenho um terreno lá na estrada Albino Martelo, o nome do meu avô. Tenho lá 1 milhão de metros. Foi feita o asfaltamento da Albino Martelo. E tem uma parte que não é minha, um pedacinho lá. Foi SDU lá, uma fiscal multando, que não fez o passeio. A propriedade não é nem nossa. Ou seja, alguma coisa está errada. O prefeito tem que tomar uma providência e dizer, olha, temos que agir correto com todos. Se faz para um, tem que fazer para os outros. E informar lá o SDU, o xerife, sei lá quem quer que seja, que tem que respeitar essa casa, tem que respeitar os vereadores. Os vereadores estão passando, estão sendo multados. Cada vereador que fizer qualquer coisinha, os caras vão lá em multa. E não é de hoje não, hein? Não é só nessa administração. Então, pode deixar que eu vou falar com o prefeito, vou pedir a ele que reveja essa posição, para que a gente não tenha que ficar dando explicação para os nossos eleitores. O senhor tem totalmente a razão. Item 7º, secretário para a leitura. Tem que concluir, presidente, o 7º. Item 6º. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com condição, os contrários de manifesto. Cerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 7º.
Mas, presidente, quando o senhor falou que era o xerife que cuidava do trânsito, parecia aquelas cidades pequenas dos Estados Unidos que tem um xerife com um chapéuzão, mas eu não sei do que o senhor estava falando, não. Fiquei na dúvida aqui, presidente. Porque o prefeito tem um acordo e deu a Secretaria de Trânsito para o xerife comandar 100%. É por isso. E ele é o xerife do consumidor. É novidade aqui? Tem aqui, tem lá em Brasília. O vereador Paulo Roberto diz que é no Grand Canyon que tem lá um xerife. Não sei se é um Grand Canyon. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Presidente, eu gostaria de justificar... Não tem estrela, não. Oi? O senhor está sem estrela. Eu sou bicampeão, sou São Paulino, tenho 3 estrelas. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Rafael Acosta, motivos pessoais, e justificar a ausência do... partidário, e a ausência do vereador Jorginho também por motivos partidários. Registrado e justificado. Laércio. Pela liderança do partido. Pela liderança, 6 minutos. Senhor presidente, caros colegas, a todos que nos assistem pela TV Câmara, pela internet e os demais meios de comunicação, eu não poderia deixar de me manifestar sobre essa celeuma das multas na cidade, vereador Lauri. Porque não é a primeira vez, não é a segunda vez que esse legislativo discute temas dessa natureza e a gente percebe que em nenhuma delas o prefeito toma providência. Aliás, só teve uma exceção que ele acabou determinando uma recuada, que foi na Avenida Paulo Facchini, onde se reduziu ali a quilometragem, depois disseram que era só para um estudo. Na verdade, o governo precisa tomar as rédeas da cidade e não deixar que esses estrangeiros venham cuidar das secretarias, como é o secretário de Trânsito e Transporte, como é também o secretário de Esporte, e que não conhece a realidade da cidade e que transforma a cidade em uma máquina arrecadatória e arrecada recursos. Eu recebo praticamente uma multa por semana. Avenida Faria Lima, Avenida Tancredo Neves, são diversos locais que são costumeiro as autuações nesses pontos viciados de enganar a população. E a gente não pode ver uma fala, por exemplo, do próprio presidente aqui, fazendo referência a um deputado estadual que indica e direciona como que tem que ser os interesses da cidade. Isso é uma promiscuidade ao extremo do xerife do consumidor, que já ajudou o prefeito a bagunçar a saúde da cidade quando trouxe a gerir para o HMU e não aprendeu que tem que ter qualidade no que se faz na cidade e não simplesmente trazer organizações sociais, trazer secretários de fora e que não tem compromisso com a cidade. Não tem o mínimo compromisso, porque é uma vergonha, é um absurdo. Ali do lado do Shopping Maia, como fez a fala o vereador Marcelo Seminaldo, uma velocidade máxima de 30 km por hora. Não passei no local de forma recente, mas eu já tinha ouvido falar sobre esta situação. E repito, não é o único local que isso acontece. Me parece que nós precisamos fazer uma investigação, é que já tem aí umas 10 CEI em andamento, nós precisamos fazer uma investigação em profundidade sobre todos esses radar que nós temos na cidade. Inclusive se tem laudo técnico, se tem aferimento, porque virou uma vergonha. A cidade arrecada mais de 50 milhões de multa de trânsito na cidade. E o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele disciplina como que deve ser utilizado esses recursos. Mas muitos dos recursos são desviados para outras finalidades. A gente não vê 10% desses recursos, a gente não vê 5% desses recursos serem utilizados de verdade na educação do trânsito. Hoje nós não temos nem guarda de trânsito na cidade. Os guardas sumiram, estão aí nos seus cargos nomeados, estão ocupando outras posições e a gente fica na cidade ao Deus dará. Se tiver um fim de semana e algum semáforo inoperante, pode esquecer. Cada um por si e Deus por todo. É uma vergonha o que acontece na administração do prefeito Guti, que passa a secretaria para outros que indicam os secretários e perde o poder da cidade.
Isso não é forma de governar, prefeito Guti. Nós precisamos ter mais seriedade, serenidade. Multa de trânsito é para disciplinar, para impor regra. Não é simplesmente para arrecadar mais e mais e mais. É 30 km por hora ali do lado do Shopping Maia, daqui a pouco nós vamos ter 20 km por hora. Isso é demais vergonhoso para quem esteve nestas tribunas aqui cobrando providência do governo anterior e hoje está fazendo de igual a pior, terceirizando quem vai ser secretário da cidade. Até com a impressão de que nós não temos pessoas capacitadas para cuidar destas secretarias. Secretaria de Trânsito, Secretaria de Esporte, o próprio PROCON. Ele ficou aí durante 2, 3 anos com o PROCON inoperante. Agora está com a viatura do PROCON andando pela cidade de São Paulo para atender a população. E por que não andou no período da pandemia? Por que não se aproximou da população para esclarecer os seus direitos? Isso é uma vergonha desse deputado que efetivamente não representa a cidade como deveria representar. Não representa nem o esporte, porque se ele representasse, ele não daria aquela gafe que ele deu lá no campo do Flamengo. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, em cima. Só gostaria de fazer um pedido, presidente. Cópia dos itens 6, 7, 12 e 13 para mandar para o meu gabinete, por favor. Obrigado. Enviaremos para o seu gabinete? Com certeza. Isso. Pela ordem, senhor presidente. Eu ia falar, mas não, eu só pensei. Pela ordem, vereador Rômulo. Pelo 1 segundo, senhor presidente. 2 minutos. Senhor presidente, eu vi aí atentamente os vereadores que me antecedeu sobre essa questão da terceirização dentro do governo. Mas não é terceirização de serviços, é terceirização de governo. O governo terceiriza a sua ação de governo para segunda e terceira pessoa. No caso, foi discutido aqui que tem um deputado estadual que coordena os radares, as multas aqui da cidade. E eu vou mais além, né, que é como ficou a saúde da cidade de Guarulhos, que foi passada para setores privados. A cidade de Guarulhos, quem comanda a saúde pública são os setores privados. Nós sabemos o que está por trás disso aí, por isso esse achatamento que a população não tem acesso a quase nada que outrora tinha. Hoje você vai nas UBS, você não tem mais, ou muito reduzido, os insumos como fralda geriátrica. Hoje você vai nas UBS, nem dipirona tem nas farmácias, nem sulfato ferroso, coisa que antigamente tinha, hoje não tem. Né? O setor privado que tomou conta do setor público da saúde pública da cidade. Só você pegar os quantos secretários que tiveram a pasta, quase todos eles são interligados, são amigos. O fulano indicou o fulano que indicou o fulano. Entendeu? Então ele está entre amigos. Então a saúde pública da cidade de Guarulhos está dada por setor privado, por isso que a gente vai lá, né? E não tem nada nas UBS no que diz respeito aos insumos e remédio. Muito obrigado. Item 7º, secretário. Para 7º. Para a leitura. Tá bem, presidente, tá tranquilo? Item 7º, leitura, discussão e votação do requerimento 2457/2022. Requer informações sobre o cartão cidadão expedido pela Guarupaz, utilizado pelos munícipes nas linhas municipais. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem com condição, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 8º.
Item 8º, leitura, discussão e votação do requerimento 2458 de 2022. Requer informações sobre viagem do prefeito aos Estados Unidos em maio de 2022 e da equipe de servidores que o acompanhou. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão os contrários e manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 9. Item 9, leitura, discussão e votação do requerimento 2459 de 2022. Requer informações sobre as providências tomadas pela Prefeitura em relação ao acolhimento de pessoas em situação de rua e tendo em vista as baixas temperaturas. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão os contrários e manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 10. Item 10, leitura, discussão e votação do requerimento 2460 de 2022. Requer informações sobre o orçamento participativo 2021-2022. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão os contrários e manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 11. Item 11, leitura, discussão e votação do requerimento 2461 de 2022. Requer informações sobre o serviço Catatreco no município de Guarulhos. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão os contrários e manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 12. Item 12, leitura, discussão e votação no requerimento 2462 de 2022. Requer informações sobre o valor gasto com publicidade pela Prefeitura de Guarulhos. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários e manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 13. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 2463 de 2022. Requer informações sobre o plano de desligamento voluntário. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários e manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 14. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 2464 de 2022. Requer informações sobre medidas mitigadoras autorizadas pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana no período de 2017 a 2021. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar. Em discussão, encerrada a discussão, para encaminhar, vereador Edmilson tem a palavra, 6 minutos. Eu fiz esse pedido aqui de informações sobre as medidas mitigadoras autorizadas pela Secretaria de Trânsito de 2017 a 2021, porque eu quero ter esses documentos, esses papéis em mãos, para traçar aqui e apresentar para essa Câmara como é que é tratado de acordo com a cara do cliente. Na verdade, existem medidas que são feitas de determinada maneira, medidas mitigadoras são aquele para diminuir o impacto ou para ter compensação de alguns empreendimentos e de outros trata-se de outra maneira. Inclusive nós temos agora projetos tramitando lá na Secretaria do Trânsito, vereador Geleia, que está muito quieto hoje, vereador. O senhor está bem? Então tá bom, vereador. O vereador Jorginho não chegou ainda. Que na verdade nós temos lá agora tramitando processos que busca isentar, ou seja, não precisa fazer medida. Tem processo, e não são empreendimentos pequenos, grandes empreendimentos. Primeiro começou diminuindo, de acordo com a cara do cliente, e agora a coisa está tão deslavada que já está dizendo, não, esse aí não precisa fazer. Eu estou aguardando só quem vai pôr a caneta nisso. E quem está me assistindo lá na Secretaria de Trânsito e Transporte sabe do que eu estou falando. Eu só estou aguardando, o processo está pronto, eu só estou aguardando a pessoa pôr a assinatura. Só estou aguardando isso. A hora que tiver a assinatura, imediatamente eu vou pedir esse processo para a gente falar aqui na casa. Porque, na verdade, são grandes empreendimentos, vereadores e vereadoras, que estão tendo um tratamento diferenciado. Eu não sei que tipo de conversa se faz, eu não sei qual tipo de argumento que se utiliza para poder convencer as pessoas a assinarem. E agora está chegando com cotas já prontas, indicando que seja feito a dispensa, ou seja, não precisa haver recolhimento nenhum.
não vai causar impacto nenhum de construção de grandes empreendimentos que geram movimentação no trânsito, geram congestionamentos e que a lei é muito clara, deve haver essa compensação, deve haver medidas mitigadoras. Então, só estou alertando essa casa aqui que nós estamos com esse processo. E por que eu pedi nesse requerimento 2017 a 2021? Porque a gente quer comparar quadro a quadro, item a item, empreendimento a empreendimento. E eu tenho certeza que nós vamos ver ali, verificar que temos incorporadoras que têm a sorte de para onde eles vão, a medida é menor. Para onde eles vão? A incorporadora faz no Bom Sucesso, medida pequena. Faz no Pimentas, a medida é pequena. Faz no Tabuão, a medida é pequena. Agora, quando outras entram, não muda nada. A medida é alta em qualquer lugar da cidade. Então, quero deixar claro aqui que nós estamos de olho, fazendo o nosso papel de fiscalizar nessa casa, nessa Câmara Municipal, e em breve nós vamos ter mais notícias sobre isso, que na verdade é um absurdo. Assim que chegar os requerimentos, eu darei ciência a essa casa, à imprensa e àqueles que nos assistem. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Vai caminhar. Laércio, vai caminhar. É bem oportuno esse requerimento. É 6 minutos. É bem oportuno o requerimento do vereador Edmilson Souza, porque o que a gente observa na cidade é uma falta de planejamento total. O planejamento urbano que deveria existir na cidade de Guarulhos é uma vergonha. E eu não vou me cansar aqui de chamar a pouca vergonha que tem neste governo. E eu vou dar um exemplo aqui bem clássico. Ali na região do Tabuão, foi construída uma rede hipermercadista chamada Açaí. Naquela região não comportaria esta rede de supermercado de forma alguma. Você saindo da Praça 8 de Dezembro e dirigindo-se para a região do Haroldo Veloso, é perceptível que aquela obra trouxe um impacto viário grandioso para a região. Trouxe um problema no trânsito que se tornará insolúvel ao longo dos tempos, a não ser que o poder público, em um momento futuro, venha gerar uma grande desapropriação para ter uma duplicação entre essa rede de supermercado, ali onde era a tecelagem Santo Amaro, nos anos 70 e 80, e que alargue o trânsito até a Praça 8 de Dezembro. Pois bem, de forma imprópria, a Prefeitura concede um alvará para que essa rede de supermercado, que é uma rede poderosa dentro do nosso país, faça o seu empreendimento naquela localidade, sem ater os moradores, todos que passam pela região. É um trânsito infernal. Então, isto acontece em todos os cantos da cidade. A administração municipal, ela não está preocupada em fazer um projeto de cidade que se torne uma cidade bonita, uma cidade maravilhosa, uma cidade que dê prazer para nós que moramos na cidade de Guarulhos. Quem governa a cidade hoje colocou nos seus diversos cargos de comando pessoas incompetentes, pessoas que não sabem planejar a cidade, pessoas que estão lá só por interesses políticos e não estão lá por interesse da cidade. Isso é o que ocorre nos diversos cantos da cidade. E quando surge um empreendimento que quer trazer o desenvolvimento, esta própria rede Açaí, quando ela tinha a oportunidade de abrir um empreendimento no bairro dos Pimentas, onde era a área da Metalúrgica Ribeiro, o prefeito, de forma dissimulada, decreta o interesse de fazer um equipamento escolar naquela área para descaracterizar o interesse, para afastar o interesse da rede hipermercadista naquele local para atender a rede Nagumo. E aí, tempos depois, o prefeito não toma providência na desapropriação e deixa o decreto caducar esse ano, pois o decreto de interesse público caducou. Então, o que existe na cidade é uma pouca vergonha, uma promiscuidade ao extremo de não preservar o interesse da cidade, o interesse da população. O prefeito, ele está lá para ver o interesse da cidade e não o interesse de grupos econômicos de forma dissimulada. E quando não, a falta de planejamento nos 4 cantos da cidade
como eu disse, a rede Açaí foi para a região do Taboão, em um local impróprio, sem observar o impacto que trouxe no trânsito naquela localidade. Em contrapartida, uma outra região que poderia ser assistido por essa rede, que é na região dos bairros dos Pimentas, não foi atendido. Então, este é o governo que não sabe planejar, não sabe de fato exercer um trabalho como foi o Oscar Niemeyer lá em Brasília, quando projetou Brasília com Lúcio Costa. Infelizmente, a cidade de Guarulhos é uma vergonha. Hoje mesmo, eu perguntava para algumas pessoas que não são da cidade, o que você acha da cidade de Guarulhos? Cidade muito feia, cidade não planejada. E aí cada dia vai ficando pior, por quê? Porque quem está à frente da SDU, quem está à frente das demais secretarias, não tem interesse em, de fato, transformar a cidade em uma cidade que dê orgulho para um turista que passa pela cidade. E é o que vem ocorrendo nessas diversas obras, como muito bem foi apontado aqui no requerimento do Edmilson Souza, nas diversas obras que tem na cidade, não se preocupa nessa qualidade que tem que ter no trânsito, no impacto e tudo mais. Sabe-se que toda obra traz impacto no trânsito, vai trazer impacto nas moradias, vai trazer impacto na questão educacional, na questão da saúde pública. Ou seja, esse governo não trabalha de forma harmônica para, de fato, brigar e fazer com que os investidores ou os interessados em construir na cidade ou algo equivalente, venha fazer de fato aquilo que traga retorno para a população e não trazer transtorno, que é o que tem ocorrido com muitas obras autorizadas por esse atual governo, que infelizmente, repito, não sabe planejar num período de 10, 20, 30 anos pela frente. A prova disso que a lei do zoneamento, a lei do plano diretor, que foi aprovada há pouco tempo, vira e mexe, tem projeto de lei nessa casa para alterar mesmo. Ou seja, o governo que de fato, repito, não sabe planejar a cidade. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, outra questão de ordem. Questão de ordem. Pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, quando chegar a resposta dos itens 5º, 6º, 7º, 8º, o 12, o 13 e o 14, que seja encaminhado uma cópia a este vereador, senhor presidente. Será encaminhado para o seu gabinete. Obrigado. Bem, os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários manifeste. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 15. Item 15. Senhor presidente, antes de falar o item 15, eu gostaria que fosse encaminhado cópia do resultado do requerimento do item 14 para o meu gabinete também, que eu tenho interesse nesse. Defiro o pedido de Vossa Excelência, será encaminhado ao seu gabinete. Item 15. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 2465 de 2022. Requer informações sobre as obras de microdrenagem do rio Baquirivu. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada no grande expediente, passemos para a ordem do dia. Quero informar que do item primeiro ao nono, está prejudicado por falta de parecer. Então, passamos então para o item 10, secretário para a leitura. Item 10. Segunda discussão e votação do projeto de lei 1021 de 2022. Acrescenta dispositivo à lei 7958 de 7 de 12 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no Imposto Predial Territorial Urbano IPTU, na forma que especifica. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Favoráveis sim, os contrários não.
Sempre tem um jabutizinho. Esse tempo tentando votar. Até pouco tempo você votava. Outro momento. As empresas que colocaram os carros aqui. Estava sendo enganado, estava na lua de mel. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 11, prejudicado por falta de parecer. Item 12, secretário para a leitura. Não, chefe, isso é diferente. Ah, o item 12? Isso é diferente, lê aqui. A discussão foi encerrada. Bem, o item 12... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador para Lamer. justificar. Pode? Pode, sim. Obrigado, Tem a presidente. palavra. Obrigado, presidente. Bom, eu quero dizer assim, sempre nós temos que dar a César o que é de César. Portanto, eu quero parabenizar o prefeito pela atitude, né, de isenção, desconto no IPTU para as empresas que registrarem o seu carro no nosso território. Isso deveria acontecer há tempos, porque muitas empresas usam nosso território, tem depósitos aqui, tem estacionamentos aqui, enfim, tem sede aqui, tem escritórios aqui, mas seus carros são registrados ou na capital ou outros municípios próximos à nossa cidade. E, com isso, o imposto que deve ser arrecadado para a nossa cidade, para a manutenção das nossas ruas, para a iluminação pública, para a educação, enfim, para as despesas da cidade, não vem para cá, vai para fora. Portanto, é uma atitude sábia do prefeito e importantíssima para os guarulhenses que precisam saber disso. Quando é pertinente criticar, a gente critica. E quando é pertinente elogiar e incentivar, temos que incentivar. Portanto, parabéns, prefeito, pela atitude. Aliás, eu quero também aproveitar o tempo que tenho ainda para elogiar o prefeito pela inauguração da Casa Abrigo para Imigrantes, porque nossa cidade é uma cidade aeroportuária e há tempos recebemos muitos refugiados aqui que vêm da Bolívia, que vêm da Venezuela, que vêm do Oriente Médio, que vêm do Afeganistão, enfim, eles chegam aqui, a ONU pede para que o governo permita a entrada desses refugiados aqui que fogem de atrocidades, fogem de problemas de perseguição. A gente dá abrigo aqui, mas chegam aqui e no primeiro momento eles não têm onde ficar. E muitas vezes acabam ficando na rua, acabam ficando em locais desapropriados, impróprios e, enfim, acabam sendo humilhados. E a atitude do prefeito Guti foi enaltecer a figura do ser humano, independente de sua fé, independente de sua cor, independente de sua raça. Portanto, parabéns ao prefeito por essa atitude sábia, né, que vai dar o primeiro abrigo para quem chega em nosso território, né? Muito obrigado a todos. Lê direto? Item 12. A discussão. Item 12. Pela ordem, presidente. Primeiramente tem que informar a casa. Isso. A discussão desse projeto foi encerrada na 21ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de agosto. E a votação
procedida foi declarada prejudicada, devido ao registro de votos inferior a 18. Em votação, o projeto. Solicito ao senhor vereador que utilize os terminais para o voto eletrônico. Eu entendi. Presidente, eu não fiz a leitura do 12. Eu ia ler. Você... Não, tá certo. Você fez o negócio certo. Só o Marcelo lê. Enquanto os vereadores vão votando, eu peço ao secretário para fazer a leitura do item 12. Item 12, primeira votação do projeto de lei 1231 de 2022, autoriza o Poder Executivo a proceder à desafetação de bens públicos municipais destinado ao sistema de recreio localizado na rua José Manuel Lopes, sem número, Jardim Novo Ipanema, para a implantação de equipamento educacional creche pela Secretaria de Educação. Autor, Prefeitura. Os favoráveis sim, os contrários não. E manda abrir o meu aqui. Manda abrir o meu. É para agilizar o processo. Ele não conseguiu votar ainda. Não consegui não, eu fui ler. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 13, prejudicado. Item 14, secretário para a leitura. Item 14. Segunda discussão e votação do projeto de lei 1419 de 2022. Altera a lei 7.550, 19/4/2017, no que concerne a criação de vagas para os cargos públicos de agente escolar, assistente de gestão escolar e assistente de gestão pública. Autor, Prefeitura. Ei, tá ruim o Rafael? Tá doente? Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vai ler, sabe ler? Olha lá, ele... Eu tô lendo aqui 22, eu tô lendo aqui mais 17, cara. Você leu? Você leu? Você leu? Você leu? Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 15. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Dourado. Fala pelo 151. Tem a palavra, 2 minutos. Obrigado. Eu fiquei... Não me posicionei nas 2 votações e me abstive nessa última, né? Todos os projetos aqui vindos do governo, né? Aonde quero deixar bem claro, de repente, para a população, que estranho o fato de eu estar aqui e não estar votando, mas tudo que o prefeito Guti manda gera uma certa desconfiança. Uma certa não, gera total desconfiança.
Porque sempre tem os projetos do prefeito Guti, para mim, são os projetos Kinder Ovo. Mas Kinder Ovo com surpresa estragada. Sempre tem alguma maldadezinha no meio, né? Sempre acaba tendo alguma pegadinha, onde ele sempre acaba querendo levar todos a cometer erros aqui nessa casa. Então, não me sinto à vontade para votar em nada vindo do governo. Exemplo agora o que ele mandou do IPTU, desconto do IPTU. Só que, poxa, é desconto de IPTU para as empresas que transferirem os carros para cá, os veículos. Ou seja, então ele não está avisando querer dar desconto para ninguém, não. Ele está avisando querer aumentar a arrecadação. É isso que ele quer arrecadar mais. Então vai querer dar uma de bonzinho e falar que ele está querendo dar desconto? Não existe desconto. Para ter desconto ele quer arrecadar. Ele quer incentivar que transfiram os carros aqui para a cidade. Então, o prefeito ele quer arrecadar um pouco mais para ver se ele consegue, para ver se ele faz um pouco mais de contratos aqui. Para ver se ele terceiriza mais alguma coisa. Já terceirizou a cidade inteira, deve estar procurando mais coisa aqui para poder terceirizar. Deve ter licitações aí que deve estar derrubando para fazer outros contratos emergenciais futuramente também. Ou seja, tudo tem pegadinha. Tudo tem pegadinha. Tudo que o prefeito Guti manda aqui para essa casa aqui, existe um requinte de crueldade, um requinte de maldade. Então, não voto em nada que vier do prefeito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela liderança do PSOL. 6 minutos. Eu gostaria aqui de utilizar a tribuna da Câmara, aqui de vereadores, nesse momento para comentar, porque os assuntos aqui que nós temos que debater, além da pauta, são os assuntos aí que acabam, de uma maneira ou de outra, impactando a nossa cidade. E eu gostaria aqui de me dirigir a essa casa, e gostaria que os vereadores e vereadoras, e o público que nos assiste aqui da TV Câmara, nas galerias, prestassem atenção, porque nós estamos com um problema grave com os cursos da UNG, Universidade de Guarulhos. Nós tivemos agora o retorno dos alunos no pós-recesso, o recesso do primeiro para o segundo semestre, e diversos alunos retornaram e foram comunicados pela universidade, de forma verbal, que os cursos estavam sendo fechados. 18 cursos fechados na Universidade de Guarulhos. Qual que é o problema de fechar curso? Na verdade, os estudantes se programaram, é uma instituição privada, pagam mensalidade e foram comunicados agora, por exemplo, nos cursos de turismo, logística, serviço social. Pessoas que já estavam fazendo TCC para a conclusão do curso foram comunicados que simplesmente o curso não existe mais. E que uma orientação de que eles migrassem para outros cursos da própria UNG ou procurassem outras instituições. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que a UNG está fazendo é um verdadeiro absurdo com os alunos. Nós não podemos concordar com isso, uma vez que essas pessoas tiveram uma programação de horário de trabalho, de horário de estudo, de horário para os afazeres outros, para poder ter uma programação e conquistar aí, concluir o curso escolhido, seja ele das áreas que eu falei aqui ou de outras. Então, eu gostaria primeiro de pedir aqui que o reitor Yuri Neyman, que é o responsável pela Universidade de Guarulhos, que tenha sensibilidade que essa decisão da universidade prejudica centenas de alunos. Nós não podemos aceitar que seja feito dessa forma. A UNG não pode se comportar como um local apenas de venda de diploma. A UNG tem que se comportar à altura do nome que leva, que é o nome de Guarulhos, Universidade de Guarulhos. Ela não pode ter essa postura de forma unilateral, sem dialogar com os alunos, sem dialogar com os professores, com os educadores, com os funcionários. Então eu vejo com muita preocupação, sou estudante também da Universidade de Guarulhos, não sou destes cursos, mas sou estudante nessa instituição e gostaria de apelar aqui que a reitoria da universidade pense 2 vezes antes de tomar essa decisão. E fora, não houve um comunicado oficial, foi apenas um comunicado verbal. Isso gera um temor grande dentro da instituição para aqueles que estão em outros cursos, estão cursando outras especializações ou mesmo cursos nessa instituição. Então, gostaria de deixar
claro aqui que essas coisas que estão acontecendo na Universidade de Guarulhos, embora seja uma instituição privada, tem sim responsabilidade do poder público, porque nós queremos zelar para que as pessoas, os munícipes, sejam respeitados. E os alunos da Universidade de Guarulhos não estão sendo respeitados. Os professores da Universidade de Guarulhos não estão sendo respeitados. Tanto é que constantemente eles têm feito uma luta para que melhore a qualidade de ensino, que não tenha tanta matéria com EAD como tem lá, que não utilize esse método de ensino que causa também demissão dos colegas professores. Eu que sou educador também tenho que fazer esse alerta aqui. A unidade Bom Sucesso da UNG, os alunos tiveram que migrar para a unidade do centro, e muitas vezes esses alunos da unidade Bom Sucesso estão lá porque já trabalham naquela região, moram naquela região, têm a sua vida ali localizada. Então eu gostaria de pedir seriedade, não dá para chegar no meio do ano ou no meio do curso para dizer que não tem. Se não vai abrir novas vagas, é preocupante para o futuro, mas fechar o que tem é um desrespeito com os estudantes dessa instituição. Volto a dizer aqui, reitor, professor Yuri Neyman, a gente pede que tenha bom senso nesse momento e que não tome essa atitude que vai prejudicar sobremaneira os estudantes da universidade e já tem prejudicado, com falta de condições de trabalho, os educadores e educadoras dessa instituição. E quero dizer que hoje terá uma aula pública lá na universidade como forma de sensibilizar, de se manifestar e sensibilizar a direção da UNG, que obviamente pertence a um grande grupo, que é o Grupo Ser Educacional, um dos maiores do país, mas que infelizmente, o que a gente tem verificado de outras cidades, outros estados, tem muita reclamação da qualidade e da relação que esse Grupo Ser tem com os trabalhadores, educadores e educadoras do Grupo Ser. Então eu peço bom senso aqui para que a gente não tenha nenhuma decisão apressada, porque vocês não podem ver, vocês que dirigem a UNG, vocês não podem ver apenas o boleto, vocês não podem ver apenas a mensalidade sendo paga, vocês estão lidando com pessoas, com homens e mulheres que escolheram a instituição para poder cursar, para cursar o ensino superior, e nós não podemos concordar que essas pessoas sejam tratadas apenas como números de arrecadação para o Grupo C. A gente quer exigir aqui respeito aos estudantes da UNG, aos professores e professoras. Contem com a gente nessa luta. Obrigado, senhor presidente. Item 15, secretário para a leitura. Item 15. Item 15. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo 861 de 2022. Concede a honraria de título de cidadã guarulhense a Lídia Dantas Costa, autora, vereadora Vanessa de Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, para encaminhar, tem a palavra, vereadora Vanessa. Para encaminhar, presidente, boa tarde aos vereadores, às vereadoras, ao público que nos assiste. Eu gostaria de pedir aos nobres vereadoras que encaminhassem esse voto favorável, e vou dizer o porquê. Irmã Lídia, como nós a tratamos, é uma pessoa muito importante na cidade de Guarulhos. E por quais motivos ela é importante? Está à frente de uma instituição chamada ABEM, Associação Beneficente Estrela da Manhã. Essa associação, em quase 10 anos de atendimento, tem prestado serviços, é uma associação filantrópica de atendimento às famílias, de atendimento psicológico, atendimento familiar, aconselhamento familiar. Hoje também é uma das pessoas que está à frente, junto ao seu esposo, o nosso pastor José Wellington, com quase 140 igrejas aqui em Guarulhos. E a igreja, assim como outras religiões, tem um papel fundamental na vida do cidadão, buscando sempre em cada um de nós o resultado positivo para convivermos e nos socializarmos com as pessoas. Essa mulher também, para quem eu estou pedindo o voto favorável nessa tarde, ela é representante das esposas de pastores do Brasil inteiro no que diz respeito à Assembleia de Deus, o Ministério do Belém. Então, além de papel fundamental prestado às igrejas das Assembleias de Deus, há um papel fundamental na nossa sociedade. Então, eu quero pedir aos vereadores que encaminhem esse voto favorável
E se tiverem alguma dúvida em relação de quem se trata, eu ainda vou ficar por aqui e a gente pode, com certeza, esclarecer ainda melhor. Muito obrigada, presidente. E desde já, para não justificar e também não agradecer, eu quero já de antemão agradecer a todos que votarem. Obrigada, presidente. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Puxa o voto. Vota favorável, por favor, senão não vai dar. Encerrada a votação, aprovado. Baixe-se o decreto legislativo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador por uma questão de um descuido, passou despercebido, eu queria pedir cópia do item 8º do requerimento que pede informações sobre a viagem do prefeito Guti aos Estados Unidos. Pelo que eu estive conversando com o vereador Edmilson, ali tem tudo relatado, detalhado, né? Quantas pessoas foram, o que foi gasto nessa viagem, enfim, o que eles foram fazer lá. Além de contar, claro, a mentira lá no podcast para falar que o HMU era a melhor, uma referência hospitalar, né? Ou seja, então é importante que a gente saiba disso aí e depois a gente até tornar público também, né? Para entender melhor o que essa delegação foi fazer lá nos Estados Unidos. Obrigado, presidente. Tendo em vista que não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi encerrada agora a 22ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. Hoje, no grande expediente, foram aprovados 15 requerimentos com pedidos de informação. Já na ordem do dia, foram aprovados 4 projetos. Entre eles, a primeira votação de um projeto da Prefeitura que pede autorização para desafetar uma área pública. Atualmente, esse terreno em questão, ele faz parte da Secretaria de Meio Ambiente e de Esporte. A ideia da Prefeitura é transferir essa área para a Secretaria de Educação e ali será construída uma creche. Também foi aprovado em segunda discussão outro projeto da Prefeitura que cria vagas para os cargos de agente escolar, assistente de gestão escolar e assistente de gestão pública. São 120 vagas para cargos de nível médio. Foram aprovados já em segunda discussão, então seguem agora para a sanção ou veto do prefeito. E ainda no dia de hoje também foi instaurada uma comissão especial de inquérito, uma SEI, para averiguar uma questão envolvendo os pontos de médicos aqui da cidade. Esses médicos estariam batendo ponto, mas não estariam cumprindo o expediente de forma integral. Então vai ter uma comissão especial de inquérito para averiguar essas denúncias, se elas são verdadeiras ou não. Mas como nós já temos outras 3 comissões especiais de inquérito em andamento no momento, essa SEI precisa ainda aguardar numa fila para de fato começar os seus trabalhos. A gente vai então encerrando essa transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê numa próxima sessão. Até mais. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.